Só um minuto que está pronto. Então, mais uma vez, boa tarde a todas e a todos. Nós estamos iniciando o nosso segundo momento do workshop Linguística 2, Práticas de Pesquisa e de Sala de Aula. Esta semana, né, nesse segundo momento, nós convidamos dois professores e pesquisadores, um da área do sociofuncionalismo, e ele vai situar isso para a gente hoje, e o outro da psicologia cognitiva, e que também vai dialogar com a psicolinguística. E aí, para esse primeiro momento do nosso encontro, eu convido o Hugo. O Hugo já está aqui com a gente. Hugo, ele é professor. Oi, pessoal, Hugo é professor boa da tarde. educação básica. Boa tarde, Hugo. Boa Hugo é tarde. formado em letras, é mestre em linguística pelo ProLing, né, o Programa de Linguísticas da UFPB. É professor da educação básica, tem experiência no ensino superior, é meu gestor, né, no município de Moreno. Eu costumo dizer que nossa turma da graduação deu grandes frutos. E hoje eu tenho o prazer de trabalhar com o Hugo, né, além de ser meu amigo, é meu colega de trabalho, ou amigo de trabalho também, porque a gente constrói uma relação de trabalho diferente também. É verdade. E eu estou muito feliz dele ter aceito esse convite e vai falar um pouquinho com vocês sobre a área da sociolinguística e vai situar com a pesquisa, com os dados da pesquisa dele do mestrado, certo? Então, eu vou deixar esse momento agora com ele e a gente faz aquele combinado das perguntas vocês lançarem lá no chat e, ao final, a gente abre espaço, né, para que o Hugo possa responder. Não, se não houver tempo, se a gente estender um pouco o tempo, aí eu posso direcionar para ele e a gente vê como fazer esse retorno para vocês. Hugo, eu só queria combinar uma coisa com você. Se você preferir, você quer que eu informe 30 minutos, 15 minutos, quando estiver faltando, ou você vai cronometrar? Não, pode me informar. Pronto, com 30 minutos e 15 minutos eu abro o microfone e te aviso, certo? Tá Fique certo. à vontade. E Primeiramente, assim, boa tarde, pessoal. Como o Rafa me apresentou aí, fico lisonjeado pelo convite. É um prazer aqui estar falando sobre a sociolinguística, falando sobre funcionalismo. E a minha intenção hoje nada mais é que esclarecer alguns pontos que eu considero como relevantes. E como ela disse, caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, vocês colocam aí no chat e a gente tenta responder, tá certo? Eu vou apresentar aqui os slides que eu preparei. Hugo. Oi, vocês estão me ouvindo? É isso que eu ia falar. Talvez tenha um vento interferindo no teu microfone. Certo. Tá melhor agora? Fala novamente. Fala alguma coisa. Lê teu título. Não, tá melhor. Já tá melhor. Tá melhor? Tá sim. Pronto, valeu. Eu vou aqui rapidinho. Qualquer coisa, se tiver ruído, alguma coisa, vocês me avisam. Se estiver travando, que isso acontece, né? Vamos lá, né? O tema desse nosso encontro aqui é sobre a sociolinguística, né? Como o Rafa disse, eu sou mestre em linguística, na área de teoria análise linguística pela UFPB, pelo ProLing, e a minha área de pesquisa também é a sociolinguística e o funcionalismo, são as duas, né? Eu vou explicar mais à frente, quando chegar na parte da pesquisa, eu vou explicar exatamente na minha pesquisa o que é que uma teoria e outra influenciaram na pesquisa, certo? Primeiramente, coisas de professor, né? Os questionamentos iniciais, né? Eu queria pensar um pouco sobre isso, né? Sobre a etimologia da palavra, o que é sociolinguística, o que vem na nossa cabeça quando se fala em sociolinguística, né? E eu queria... como é que a gente se coloca hoje em dia, né? Como a sociolinguística se coloca nesse espaço de pesquisa e nesse espaço de sala de aula,
Então, esses são alguns questionamentos que a gente vai tentar responder aqui na apresentação de hoje. Também questionar se existe, nos questionarmos, se existe sociedade sem língua, sem linguagem. É possível isso acontecer, né? Então, são questionamentos assim que direcionam muito o trabalho da sociolinguística e no final do século XX para cá, a linguística se debruça muito sobre essas questões, né? Sobre a relação da sociedade com a língua, com a linguagem. Uma outra pergunta seria: existe linguagem sem sociedade? Também é uma questão a se pensar, né? Esses pensamentos, esses questionamentos iniciais são basicamente para a gente se situar assim a importância da língua, a relação de língua e sociedade, que é muito cara para a sociolinguística e, por conseguinte também para as outras áreas da linguística, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, vamos para o século XIX, né? Refletindo um pouquinho sobre essa relação entre língua e sociedade. Já no século XIX, porque no século XIX o grande boom das ciências, né? As ciências naturais tiveram um destaque muito grande, né? As teorias de Darwin, a biologia, a ciência, com a influência também do iluminismo, enfim, teve um destaque muito maior, né, no século XIX, e a ciência biológica teve os refletores estavam todos virados para a biologia, as ciências biológicas, as ciências naturais, e isso, com a teoria da evolução de Darwin, né, de que os seres humanos, nós estamos no auge da evolução, né, há quem diga que não, enfim, mas influenciado pela teoria da evolução de Darwin, começou-se a pensar, a refletir sobre se havia uma língua mãe, né, que desse origem a outras línguas. Por que isso aconteceu? Porque no século XIX também foi descoberto o sânscrito, né, uma língua sagrada da religião hindu, e perceberam-se ali que tinham traços de línguas, o sânscrito, apesar de ter geograficamente se posicionar na Ásia, né, e tinham características parecidas, tinha alguns radicais, alguns fonemas, havia algumas semelhanças com as línguas indo-europeias. E isso despertou muita curiosidade, né? E despertou uma busca será que havia uma língua-mãe que deu origem a todas as línguas, né? Que a gente chama de hipótese monogenética das línguas, né? Aí começou-se a analisar as semelhanças entre as línguas e o que é que elas tinham em comum e a evolução dessas línguas, analisando, comparando o sânscrito com o hebraico, o grego, o latim, que eram consideradas como línguas sagradas, né? E perceberam algumas semelhanças. Então, o século XIX, para a linguística, né, que não era considerado como uma ciência autônoma, porque ela tinha muita relação com as ciências biológicas, né? Não é do jeito que a gente imagina hoje em dia. Então, a linguística, os estudos da linguagem nessa época, digamos assim, eles estavam mais voltados em querer provar essa hipótese monogenética, né? De uma língua mãe de todas as línguas. E algo pertinente para essa hipótese, para poder comprovar essa hipótese, eles usavam um dos instrumentos dessa análise dessas línguas indo-europeias era a perspectiva diacrônica, ou seja, a perspectiva histórica, né? Naquele tempo, a mudança linguística estava associada a um evento histórico. Eram pontos históricos eram analisados, né, em determinados momentos situados historicamente,
Então, e comparavam-se as línguas com esses pontos históricos, né? Então, a linguística do século XIX era basicamente, é por isso que tem esse nome que a gente chama de histórico-comparativa, né? A perspectiva era diacrônica, eram pontos históricos que eram analisados, certo? Então, essa foi a primeira, vamos dizer assim, a linguística ainda não ganhou o status de ciência autônoma, mas começou a ter critérios, começaram a ter critérios científicos, né, muito parecidos com as ciências biológicas, como eu disse, por causa da influência, né, das ciências naturais. Já no século XX, né, todo mundo, eu acho que vocês devem conhecer que o curso de Linguística Geral, em 1916, fundou a linguística moderna, como a gente conhece hoje, uma ciência autônoma, né, com finalidades distintas das finalidades das ciências biológicas, né? Então, no século XX, a linguística começa a ter outros estados, e começou-se a refletir mais sobre essa questão de língua e sociedade. Esse aqui é o contexto europeu, que eu sinalizei aqui com alguns teóricos, certo? E que é o caso de Millet, que a história da língua, ele considera que a história das línguas é inseparável da história da cultura e da sociedade, também com essa influência da linguística história comparativa, né? Então, Millet acreditava que a história, a cultura, estavam relacionadas também à nacionalidade, a questão da língua, nação, essa questão da nacionalidade e a questão cultural, né? Ensinando um pouquinho, aprofundando mais coisas que a linguística comparativa não aprofundava. Bakhtin, eu acho que Elias, semana passada, falou um pouco mais sobre ele. Bakhtin estava interessado, né, estava considerando que a interação verbal como a realidade fundamental da língua, ou seja, não havia língua sem a interação verbal, e a interação verbal precisava de uma língua, de uma linguagem, né? Então, Bakhtin estava relacionando essa questão, né? Vocês podem perceber que tanto Millet quanto Bakhtin são contemporâneos de Saussure, né? Assim, eles eram influenciados, né? Eles já tinham... Acho que o Millet, por exemplo, era um aluno de Saussure. Então, vocês percebam que, mesmo quando a gente fala do estruturalismo, na visão de que o objetivo do estruturalismo era o sistema, a Lange, né, na dicotomia saussuriana, mas havia essa preocupação com a relação entre a língua e a sociedade, mesmo não estando na crista da onda, né, a linguística tendo como objetivo aí com Saussure a estrutura, o sistema, né, mas havia esses pensamentos, né, digamos assim, que em parte discordavam de Saussure. Então, porque Saussure não achava relevante essa relação entre língua e sociedade, no sentido de que não era relevante para a linguística. Ele sabia que existia essa relação, mas para a linguística, que ele estava atrás do universal linguístico, dos universais linguísticos, então, para ele, não era interessante essa relação entre os indivíduos, como as pessoas... Não era interessante para a pesquisa da linguística, certo? Mas ele sabia que existia essa relação. Porque muitas vezes a gente, quando começa a estudar Saussure, fala que... porque ele não considerava a relação do indivíduo e a sociedade. Não, ele sabia que existia isso. Só que ele não achava relevante estudar sobre isso, né? Ele achava que procurar esses casos particulares, que ele considerava como casos particulares, não seria interessante para se buscar os universais linguísticos, algo que eram comuns em todas as línguas. Aí, na década de 60, Jacobson, ele foca a relação da língua e sociedade no processo comunicativo, né? Então, começam a ter mais voz essas outras vertentes linguísticas, né? Na segunda metade do século XX. O foco no processo comunicativo, que é aquilo que a gente conhece como funções da linguagem, né? Começa a ter... Depois ele desenvolve isso na década de 70, mas nas funções da linguagem, né?
função emotiva, conativa, ou seja, ele estava preocupado com a relação, o processo comunicativo. Então, começou-se a refletir sobre essas questões. Que a sociolinguística até também tem algumas críticas, vai fazer o Jacobson, mas eu não vou entrar agora nesse mérito. O Marcel Quen, também na década de 50, considerava que os fenômenos linguísticos se realizam no contexto variável dos acontecimentos sociais. Então, estava muito relacionado os contextos sociais com a língua. Então, isso era determinante. Começava-se a pensar mais sobre isso, a ter mais destaque esses pensamentos, né? E Bouvenistes entende, né, que a língua permite a análise da realidade, né? A língua, de acordo com Bouvenistes, ela caracteriza o ser. Não é caracteriza, não. É uma questão mais constitutiva do ser, né? Ela faz parte, né? Permite que o ser humano enxergue a realidade e ela também transforma a realidade, né? À medida que, dependendo da maneira como você fala ou como você usa determinado, você dá uma impressão diferente, né? Então, isso quer dizer que a língua, ela constitui o ser e o ser constitui a língua, como se fosse esses dois complementos, né? Não é só a língua que constitui o ser humano, o sujeito, mas também o sujeito, ele constitui a língua, os dois, né? Permite essa visão, essa análise da realidade, né? Já chegando no contexto norte-americano, né? Onde surge o conceito de sociolinguística, onde a primeira vez que o termo sociolinguística foi utilizado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em 64, por William Bright, né? E nos Estados Unidos que o William Bright começa a falar sobre essas questões da situação comunicativa mais específica, né? Para Bright, a variação linguística mantém uma relação com a classe social do indivíduo. Aí, Bright percebeu que as variações ocorriam, né? O foco dele era a questão do status social, né? Pessoas que são mais abastadas, né? Pessoas que são menos abastadas, pessoas que são pobres. Então, ele percebeu essa diferença, essas variações. O foco dele foi esse, né? Sobre essa questão da classe social, né? Mais à frente a gente vai discutir um pouquinho sobre essas questões, tá, pessoal? Sobre esses tipos de variação, tá? No contexto norte-americano, houve a influência da antropologia linguística. No início do século XX também, de Boa Sapin e o Wolff, que também é conhecido como etnografia da fala, certo? Eles tinham essa questão da cultura, essa teoria de Boa Sapin e Wolff, né? Essa questão da cultura, da língua interferir na cultura, de como o indivíduo enxerga a sociedade. Então, isso já havia, esses pensamentos já havia no início do século XX, né? Qual é o diferencial da sociolinguística? O que é que ela tem de diferente? O que é que tem de diferente das outras linhas de pesquisa linguística? Qual a diferença, né? O primeiro diferencial da sociolinguística, ela se torna uma área específica. Ela não está relacionada, a linguística aí não está relacionada, de acordo com a sociolinguística, para servir a outra ciência, para servir como servia antes, como se estudava a linguagem, a língua, por exemplo, na antiguidade, né? Não era com a função ter outra finalidade, era a linguística, a sociolinguística voltada para o próprio, tem uma finalidade própria, certo? Distinta. Então, há uma área específica. Então, a sociolinguística começou a demarcar esse território, né? Outro diferencial da sociolinguística é porque trouxe estudiosos da área das áreas sociais, né, dos estudos sociais, né? Não eram mais pessoas da biologia, porque nessa mesma época, na década de 60, o gerativismo também estava em alta, né? E a influência do gerativismo estava lidando ali, então estava muito próximo
o ponto de vista gerativo está muito próximo da biologia, né? Então, por isso que tem esse diferencial da sociolinguística, porque aí são estudiosos da área das áreas sociais, certo? Vamos lá. Labov, que é considerado o pai da sociolinguística, né? Ele inaugura um modelo de descrição e interpretação. Ele começa a criar categorias, né? Bright, como eu disse antes, ele estava vendo o ponto de vista do estado social, né? Pessoas ricas, classe média, pobres, né? Ele estava com esse interesse. Labov, ele apresentou outras categorias para a gente analisar, né? Que é idade, sexo, ocupação, origem étnica, atitude, né? Labov, ele incrementa a sociolinguística com essas outras categorias para a gente analisar, certo? Então, a contribuição de Labov, a primeira contribuição de Labov é essa, certo? William Labov, que é considerado o pai da sociolinguística, certo? Embora Bright foi quem batizou, né? Colocou o nome. Vamos lá. O objeto da sociolinguística seria a língua falada em situações de uso. Labov, ele implicava um pouco com essa nomenclatura, porque ele não conseguia ver a linguística dissociada da sociedade, né, sem ter essa relação com a sociedade. Então, ele achava que a sociolinguística, o termo sociolinguística, era um pouco redundante, né? Porque ele já acreditava que a linguística em si já envolvia a sociedade. Então, esse termo sociolinguística, ele achava, no primeiro momento, um termo redundante, certo? Como eu disse a vocês, o objeto da sociolinguística era a língua falada em situações de uso, né? Então, isso também já é um outro recorte, né? A língua falada, né? Que é de acordo com ele, e a gente percebe mais as mudanças, variações, né? São mais perceptíveis na língua falada, até hoje, né? Como diria Banho, a escrita se arrasta e a fala voa, né? Nesse sentido. A sociolinguística, de acordo com Alckmin, a sociolinguística encara a diversidade não como um problema, mas como uma qualidade constitutiva do fenômeno linguístico, ou seja, deixa de ser um problema que deve ser desconsiderado como no gerativismo e no estruturalismo, né? E a sociolinguística, ela vê a riqueza da pesquisa, a riqueza da ciência linguística, justamente nessa diversidade, né? E a diversidade é algo central nas pesquisas linguísticas, certo? Conceitos importantes para a teoria variacionista, né, que é como ficou conhecida também a sociolinguística, também conhecida como sociovariacionista, teoria sociovariacionista também, certo? Tem vários nomes, né? A gente, nas ciências sociais, a gente gosta muito de dar sinônimos. Aí, quais são os conceitos caros para a sociolinguística, a teoria variacionista? Variedades linguísticas, repertório verbal, comunidades linguísticas. Variedades linguísticas são formas diferentes de você dizer uma coisa. Só existe variedade linguística quando existe mais de uma forma de dizer uma coisa. Então, aquelas são variáveis, né? São as variantes, na verdade. Então, as variedades linguísticas seriam essas, né? A definição de variedade linguística para Labov seria essa. Se existe mais uma forma de dizer, então existe uma variação linguística, certo? Repertório verbal, que seria o que é que o falante, o usuário da língua, ele seria... Qual era o repertório verbal, o que é que ele tinha para... o que é que ele usava, os recursos que ele utilizava para se comunicar, né? Então, por isso que também tem essa questão do repertório verbal, e as comunidades linguísticas, que são grupos que compartilham aquelas variantes específicas, certo? Eu vou aprofundar mais um pouquinho, né? Quando eu falar também na minha pesquisa, eu vou dar uma ênfase também nisso, tá certo? Então, esses são os conceitos caros para
a teoria variacionista, né? Variedades linguísticas, repertório verbal e as comunidades linguísticas, que precisam ser bem demarcadas. Vamos lá, dando continuidade. Os tipos de variação, o foco da pesquisa de Labov são dois tipos de variação. A variação diastrática, que é essa que investiga o extrato social, né? Por isso que tem esse nome. As variações de acordo com o extrato social e a estratificação social, né? E a variação diatópica, que é de acordo com a região, né? De onde a pessoa... De acordo com a região de onde a pessoa vive, de onde ela mora, né? Então, as variações que interessavam a Labov naquele momento eram essas duas, certo? A variação diastrática, do estado social, e também Bright falou, também foi foco das pesquisas de Bright no primeiro momento, e a variação diatópica, que é essa variação regional, certo? Dependendo da localização. Aí aqui, Bellini traz o conceito de variantes e variáveis, que não são a mesma coisa. Pode parecer, mas não são a mesma coisa. Aí eu trouxe 3 exemplos aqui para a gente analisar, né? O que é variante e o que é variável? Variável é o conjunto de variantes, e variantes são formas de dizer ou de escrever, enfim, de dizer, estou falando no sentido de geral, né? São formas de você dizer uma coisa, como eu disse, né? Então, variáveis é o conjunto de variantes, certo? E variantes são cada uso, seria, tá certo? Por exemplo, um exemplo de variação lexical, né? Girimum e abóbora. Por que tem essa variação lexical? Porque aí a variação ocorre, né? De acordo. Lembrando, pessoal, que essas variações que eu estou citando aqui são variações. Eu estou considerando as variantes linguísticas, tá certo? Eu não estou aqui. Então, porque tem as variáveis linguísticas, tem as variáveis sociais, né? As variáveis linguísticas seriam as palavras, os termos, e as variáveis sociais seriam a localização, aquela questão, né? O estado social, a idade, o sexo da pessoa, a ocupação, a escolaridade também, né? Então, tem aqui, por exemplo, um exemplo de variação lexical, girimum e abóbora, que servem para nomear o mesmo legume, certo? Né? Então, só que depende da região do Brasil, é comum se ouvir ou ser usado a palavra girimum para nomear esse legume e abóbora, ou seja, mudou o léxico, mudou a palavra, o vocábulo, certo? Embora elas tenham o mesmo sentido, significado, mas o vocábulo mudou, porque depende da... Então, mudou o vocábulo inteiro, certo? São duas palavras que nomeiam a mesma coisa, né? Então, essa é a variação lexical, que muda a palavra toda, certo? A variação morfológica, né, no caso de andar e andar, que eu colocaria também como variação fonomorfológica, porque muda também o som da palavra, né? Porque aqui nesse caso, o que acontece? O R, ele é geralmente, em português, o AR, o ER, essas terminações, o R final, geralmente nos verbos, indica que ele está no infinitivo, né? Então, a marca morfológica, né, do verbo. E, frequentemente, quando a gente fala, né, aí vem uma variável, outro tipo de variação, né, a modalidade que a gente apresenta. Então, o R, ele indica, né, geralmente, como eu disse a vocês, a morfologia. E o andar, quando a gente usa na fala, geralmente, né, é muito difícil a gente pronunciar esse R aspirado final, né, mas na escrita a gente precisa, então tem essa variação, né, e essa variação morfológica porque é um traço morfológico, terminar em AR, indica, ou R também, indica que o verbo dá uma característica morfológica, essa palavra, né? A classe gramatical, né? Então, por isso que é uma variação morfológica, certo? Fonomorfológica, diria. E um exemplo de variação sintática
olha, eu não vou sair agora, olha, eu não vou sair agora, não. Né? Quando a gente muda ou a gente acrescenta a organização dos elementos na frase, né? Na sentença, né? Essa dupla negativa, que muita gente, na escrita geralmente a gente não usa essa dupla negativa, mas é muito comum a gente usar isso na fala também, né? Em ambientes informais, em situações informais, e é uma característica sintática. É porque, interessante que a gramática normativa, né, que a gente conhece muito, geralmente exclui esses eventos, mas para a sociolinguística isso é muito importante. Se existe a forma, né, é basicamente isso, se existe a forma, existe uma função. Se essa forma, essa dupla negativa, a gente não tem essa necessidade de expressar essa dupla negativa, então é porque existe uma função por trás, um significado por trás, tá certo? E seria, no caso, reforçar a ideia, né, de que não vai realizar ação, no caso aqui, certo? Então, recapitulando, variáveis, conjunto de variantes, e variantes, cada maneira de você expressar, certo? De comunicar, de apresentar os termos. Outros conceitos interessantes, né, para a questão das variantes e variáveis linguísticas são formas intercambiáveis. As formas intercambiáveis são aquelas formas que servem para a gente colocar no lugar. Esse termo parece muito, poderia ser usado, esse termo a gente poderia usar no lugar de outro, né? São formas intercambiáveis, ou seja, são formas que a gente pode usar, são possibilidades, né? Por exemplo, quando a gente fala nós chegamos, a gente chegou, são formas intercambiáveis, né? São formas que elas podem uma substituir a outra, né? Então, essas são as formas intercambiáveis que seriam essas formas, as maneiras de dizer, né? Poder ficar no lugar dependendo da situação. Tipos de variação, como a gente já falou, né? Eu falo sobre Labov, falo sobre a diatópica, a diastrática, e também tem a diafásica, que é a de modalidade, registro, né? Oralidade e escrita, que tudo isso interfere também, né? Na variante linguística a ser utilizada, né? É importante destacar, pessoal, que essas variações, elas coexistem, né? Não é a gente analisando variação diatópica, só vai analisar aquilo ali, não. O pesquisador tem que ter consciência de que tudo isso interfere na comunicação. O lugar, a origem, a escolaridade, tudo isso interfere, né? Não é só um tipo de variação que vai determinar tudo, né? Elas todas coexistem, interferem na maneira como a gente fala, como a gente escreve, né? As variáveis linguísticas, as variáveis sociais que eu falei, as variáveis linguísticas são os termos propriamente, né, da língua, né, expressões, e as variáveis sociais são o sexo, idade, ocupação, né, tudo aquilo que Labov colocou, né, mais a escolaridade também, certo? São as variáveis sociais. As variáveis linguísticas são os termos, e as variáveis sociais, que são o que é que essa pessoa, como é que ela era considerada na sociedade, o que é que as descrições sociais dela, certo? Hugo, 30 minutos. Tá bom, obrigado. Delineando o objeto de estudo. O sociolinguística variacionista tem como principal interesse compreender de que modo a variação é regulada, ou seja, todo mundo que estuda usa a sociolinguística, o funcionalismo, a gente está preocupado em procurar regularidade nas variações, né? Então, o objetivo de todo pesquisador dessa área de teoria de análise linguística, a gente está procurando regularidade nas variações, né? Porque as variações, elas não ocorrem de maneira caótica, né?
existe uma regularidade nisso. Então, é isso que eu quero dizer, que Bellini coloca aqui, que o sociolinguístico variacionista ele compreender de que modo a variação é regulada, ou seja, existem regularidades também nas variações. Elas não variam à torta e à direita, por exemplo, certo? Que são as características da comunidade de fala, como eu disse a vocês, né, delineando melhor essa parte, que as comunidades de fala, como são caracterizadas, elas compartilham traços linguísticos, há uma maior comunicação entre si, entre essas pessoas, né, e compartilhamento de normas e de atitudes. Então, isso que faz uma comunidade de fala ser diferente, né, as comunidades de fala serem diferentes umas das outras, certo? Por exemplo, vou contar um exemplo aqui, que eu não sei se Rafa passou por isso. Quando eu fui fazer o mestrado lá na Paraíba, eu vivi aqui na minha comunidade de fala, né? Então, geralmente, quando a gente vai para outro estado, ou a gente vai para outro país, enfim, a gente começa a perceber o sotaque da gente. Quando a gente está na nossa comunidade de fala, é muito comum as pessoas não notarem, não terem noção das diferenças linguísticas que... vou contar 2 episódios. Uma, quando eu fui fazer o mestrado lá, e eles falavam direto, você é de Recife? Aí eu disse, como é que sabe? Como é que sabe que eu sou de Recife? E eles falavam que a gente usa o S chiado, né? Aí realmente eu fui começar a ter consciência disso e começar a reparar eles falando. E realmente eu usava assim, né, o S de escola, experiência, né? E eles falavam lá experiência, escola, né? Diferente, com sotaque. Parece uma bobagem, né? Em Recife e João Pessoa não são nem tão distantes, mas a minha comunidade de fala é diferente. Eles só vim ter consciência desse chiado, né? Recifense, quando eu fui para João Pessoa, quando eu fui para outra comunidade de fala diferente da minha, né? Então, outro episódio que aconteceu quando eu fui para Uberlândia, quando eu fui pegar o táxi, e eu falei que queria ir para... Só falei isso. Eu quero ir para a universidade. Só falei a palavra universidade. Ele já percebeu que eu era nordestino, que não era de lá, né? Então, porque no caso eles falam universidade, né? Então, eu falei universidade com o E aberto, com o D, enfim. Então, por que a gente tem essa consciência quando a gente sai dessa nossa comunidade de fala? Porque, às vezes, quando a gente está na nossa comunidade de fala, nossa bolha, né, linguística, a gente, às vezes, esquece que há outras maneiras de falar e o aluno também precisa ter essa consciência, né? Porque, para a gente poder respeitar a variedade, a variante do outro, a variedade linguística do outro, né? A gente precisa criar essa consciência, né? Que existem maneiras diferentes de falar, de interagir, né? Características das pesquisas variacionistas. Para a gente fazer uma pesquisa variacionista com qualidade, a gente precisa distinguir a comunidade que vai ser analisada, né? Então tem que ser uma coisa categórica. Olha, eu estou especificando, por exemplo, na minha pesquisa, eu falei sobre alunos que faziam EJA no assentamento na zona rural da Zona da Mata. Então eu especifiquei essa comunidade, entendeu? Então, e também o que a professora, porque a minha pesquisa tem a ver com isso, né? Então eu especifiquei a comunidade tem que ser bem categórica, certo? Para eu poder comparar com outras comunidades e perceber semelhanças, diferenças, né? Entre essas comunidades. Então, por isso que a distinção das comunidades deve ser categórica, certo? Nesse sentido que está apontando aqui. Perceber também que a regra é variável, cruzamento de fatores linguísticos e extralinguísticos, que é muito importante isso, porque a língua não só muda por causa de fatores linguísticos ou só extralinguísticos, são os dois juntos. Perceber essas questões, né, sociais também que interferem, como eu disse, então ter essa consciência. E quantificação de usos. A gente usa muito na sociolinguística, a gente usa muito quantificação de usos, porcentagem, né? Minha pesquisa eu vou apresentar um
um trecho para vocês aqui e vocês vão perceber isso, né? Que eu quantifiquei usos, analisei, enfim. Porque tem essa característica das pesquisas variacionistas, certo? Uma coisa importante, pessoal, que eu acabei esquecendo, é que enquanto a linguística histórica comparativa, a perspectiva era diacrônica, né, por considerar que as mudanças aconteciam diacronicamente em pontos específicos historicamente, situados historicamente, na sociolinguística não é assim, né? A variação e a mudança, elas ocorrem diariamente, sincronicamente, né? Então, essas mudanças e variações, elas não ocorrem apenas historicamente, mas diariamente, no uso constante da língua, né? Então, é uma diferença, é uma perspectiva diferente do histórico comparativo, né? Porque, de acordo com a sociolinguística, é possível identificar, e a gente consegue comprovar isso com os estudos, que a mudança, as variações, elas ocorrem sincronicamente, no dia a dia, no diálogo, todo dia, né? Problemas da pesquisa variacionista que devem ser minimizados. O que é que pode acontecer na sua pesquisa e dar errado e você tá arrancando os cabelos? Comportamento do falante diante da entrevista, né? É uma realidade que às vezes pode frustrar você, porque o falante, diante da entrevista, ele pode mudar o comportamento linguístico dele, né? Então, a gente teve, quando eu fui fazer entrevista com os alunos, antes, né, eu frequentei as aulas, eu comecei a conhecer o projeto, a metodologia do ensino, enfim, para a questão mais etnográfica mesmo, né, para se aproximar daquele sujeito, para não ser um corpo estranho, uma pessoa que vem lá do nada da universidade do nada não, da universidade, uma pessoa que não faz parte daquela comunidade e de repente está ali investigando, né? As pessoas se sentem acuadas. Então, por isso que esse processo etnográfico foi muito importante, né? Essa questão é muito importante porque justamente isso. Porque pode acontecer dele não ter um comportamento esperado diante da entrevista, porque a entrevista é uma coisa intimidadora, né? Principalmente com quem não é acostumado a lidar com isso, certo? Outro problema é, por exemplo, eu quero estudar, por exemplo, o comportamento da conjunção mais em textos jornalísticos. Sério, certo. Você também tem que especificar, porque se você, por exemplo, quiser estudar um termo ou o uso de algum elemento linguístico e não tiver nesse gênero textual, por exemplo, que você quer pesquisar, então pode ocorrer uma coisa muito chata que é a escassez de dados, né? Então, talvez não fique relevante, a sua pesquisa não seja tão relevante por causa dessa escassez de dados. Então, tem que fazer um estudo, tem que analisar os gêneros direitinho para não haver essa escassez de dados, essa falta de dados, certo? Para ser analisado. Rapidinho, passando aqui sobre variação e mudança. A variação sempre é potencialmente um desencadeador de mudança. Isso significa que nem toda variação vai ser não é determinante para haver uma mudança, certo? Tem que deixar isso bem claro. Variação sempre é potencialmente, ou seja, pode ser um indício de mudança linguística, mas isso não é determinante, certo? Pode variar e coexistirem as duas formas, né? Formas concorrentes, como a gente chama. Então, não quer dizer que vai realmente mudar, né? A variação é potencialmente, né? É uma possibilidade de mudança. Ela pode indicar um caminho, mas não quer dizer realmente que vai haver aquela mudança, certo? Linguística. Ficou sério? 79 admite a língua como um jogo de continuidade e inovação, que é isso que a sociolinguística vem comprovando, estudos funcionalistas, estudos sociolinguísticos, vem comprovando que é um jogo de continuidade e inovação o tempo todo, né? Não se joga tudo fora, né? E nem se inova sempre, né? Até para ver comunicação precisa desse jogo de continuidade e de inovação, que é basicamente o que a gente faz quando está escrevendo, por exemplo, quando está ensinando um aluno a escrever uma dissertação, né? Um artigo. Então, é sempre essa questão do novo, da continuidade, né, do velho, do já conhecido, com o novo, e, enfim, também é na língua, desse jeito, certo? De acordo com o Cossério. A gente bate na questão
de norma, né? E onde é que está a norma nessa história, né? Onde é que está a gramática nessa história, né? Primeiro, esclarecer rapidamente que existem vários tipos de gramática, né? E a norma, o conceito de norma é importante, né? Cossaro, inclusive, coloca que não existe uma visão dicotômica da língua, mas tricotômica, porque ele considera a norma, a língua, o sistema e a fala, né? Os usos, né? Então, ele tem essa questão da norma com essas duas, uma visão tricotômica seria isso, né? Que as normas também estão ligadas. E norma, a palavra norma, ela pode ter dois sentidos. Pode indicar normalidade, de acordo com o Faraco, ou normatividade. Uma obrigatoriedade, que é a normatividade. Quando a gente fala de gramática normativa, norma, nesse sentido aí, está com o sentido de normatividade, obrigação. E norma, no sentido de normalidade, seriam possibilidades, preferências linguísticas, certo? Pontos de semelhança entre as visões do estruturalismo e gerativismo e variacionismo sobre as normas. De acordo com o estruturalismo, deixa eu só ler um trechinho aqui. Anotei aqui. A norma está relacionada ao certo arranjo das grandes relações sistêmicas, né? Então, a norma está relacionada a como o sistema se organiza, né? De acordo com o estruturalismo. Para o gerativismo, é a materialização de uma determinada gramática. A norma é a materialização, é o palpável, né? Nas pesquisas gerativistas. E a variacionismo, as normas são um conjunto de combinações de regras variáveis, né? Então, são pontos distintos sobre norma que o estruturalismo, gerativismo e o variacionismo têm, né? São concepções diferentes sobre norma que eles têm, certo? Isso interfere no nosso no ensino, né? Aí Faraco vem com essa questão, né? Norma ou normas, né? O conceito de camaleão linguístico, né? Que as pessoas que se adaptam, nós precisamos nos adaptar a cada situação comunicativa, né? Seria essa a metáfora que ele usa aí, o significado dessa metáfora de camaleão linguístico. E toda a realidade linguística é organizada, heterogênea, híbrida e mutante, ou seja, ela é organizada, existe uma regularidade, aquilo que eu venho dizendo, né? Existem normas, né? Determinada situação exige que você participe daquela norma. E outra situação, outras normas, são regras diferentes e situações diferentes. É por isso que ele diz que a realidade linguística é organizada, heterogênea, né? E híbrida, né? Misturada, e heterogênea, diferente, e híbrida, misturada e mutante, ou seja, está sempre em transformação, certo? A norma culta, ele problematiza esse adjetivo culta, né? Porque comumente a gente considera, a gente geralmente atrela o adjetivo culta a quem tem cultura, como se as outras normas não fizessem parte da nossa cultura, não fossem produtos sociais dos seres humanos. Então a gente desprestigia, né, as outras em detrimento de uma, tá certo? Uma coisa bem importante aqui que Bortoni Ricardo coloca, né, é que ela apresenta uma proposta descontínua, né, rural-urbano, né, as grandes contínuos, né, rural-urbano, mais rural, mais urbano, oralidade e letramento, e monitoração estilística, né, então ela tá sempre, a pesquisa dela está sempre relacionada a isso, e isso interferiu na minha pesquisa porque eu sempre me interessei muito por essa questão dos níveis de escolaridade, né? A variação de acordo com a escolaridade das pessoas, né? O que a gente está fazendo na escola, né? Como é que acontece isso? As variações entre os professores e os alunos, né? Então, isso que chamou minha atenção e chama até hoje, né? É um tema, assim, que eu gosto muito. O projeto NURC, ele foi um dos primeiros projetos a investigar que norma padrão seria essa, né? E até Faraco acha melhor usar o termo padrão. Que norma padrão seria essa, né? Porque aí, no caso, seria a norma culta, né? E ele percebeu, né, em 1970, com as entrevistas que ele fez, que o projeto NURC desenvolveu, na verdade, a interseção de três contínua,
que o padrão, considerado padrão na língua, eram as variantes mais urbanas, dos sujeitos mais letrados, em situações mais de monitoradas, né? Mais monitoramento, né? Situações que exigem mais tensão da gente, né? Então, seria essa norma culta, né? E qual foi a primeira conclusão do projeto NURC, lá na década de 70? Que essa norma culta brasileira, né? Eu antigamente eu usava esse adjetivo, essa norma padrão, cientificamente palpável, que a gente conhece, porque a gente, quando fala de padrão, a gente fica imaginando algo relativo à teoria, né? Então, a primeira conclusão foi o quê desse projeto? Que estava distante do que havia na gramática tradicional, né? Então, na escola havia sempre esse apelo da gramática tradicional, né, que você tem que atingir o padrão, a norma culta, não sei o quê, e esse projeto identificou que essa norma culta não é a norma culta da gramática, certo? É uma norma culta diferente, né? Outras características, inclusive, certo? Fala só um pouquinho, só rapidinho sobre minha pesquisa. Rafa, tá faltando quanto tempo? 15 minutos, eu ia avisar agorinha. Graças a Deus, ó, então tá cronometrado. Deixa eu beber um pouquinho d'água. A minha pesquisa, a pesquisa do mestrado, né? Eu analisei termos, como eu disse a vocês, como eu adiantei já, usados pela professora e por esses alunos, e é dessa professora que ela era graduada, enfim, vou descrever a pesquisa aqui rapidinho. Antes, deixa eu falar só um pouquinho sobre o funcionalismo, né? Existem funcionalismos em linguística, né? Quando se fala em funcionalismo, não é uma corrente, são várias correntes, né? Que tem algo em comum, mas a gente precisa diferenciar um pouquinho, rapidinho, certo? Os funcionalismos, né? Eu destaquei 4 correntes, assim, de Halliday, que a gente também chama de gramática sistêmico-funcional, né? Que Halliday, o objeto do funcionalismo de Halliday, desenvolvido por Halliday, é a função que a linguagem desempenha na vida dos indivíduos, ou seja, tem muito essa questão afetiva, né? Halliday olha a linguística, o funcionalismo de Halliday está relacionado a questões afetivas, né? De como o indivíduo se comporta em determinada situação, dependendo das relações de afeto que tem, enfim, essas relações na vida da pessoa, certo? Dos indivíduos, né? Nichols fala sobre, destaca a relação de fala, participantes e contexto discursivo também, certo? Tá relacionando essas questões, né? Fala, os participantes, os integrantes e o contexto discursivo que eles estão apresentando, né? Então, esse é um outro tipo de funcionalismo, né? Questões sociais, históricas, enfim. Bogand tá interessado mais nessas relações, das correlações entre o funcionalismo de Bogand, está interessado mais nessas correlações entre forma e significado, né? Que é uma coisa que se aproxima muito de Givon, que é a teoria norte-americana que minha pesquisa foi feita, né? Do funcionalismo norte-americano, que Givon é um dos expoentes dessa área, que ele está analisando a estrutura mais a situação comunicativa, né? Então, com o Givon, a gente está mais interessado na questão pragmática. Aqui tem a influência muito influência da pragmática, né? E a questão da situação dos atos locutórios, interlocutórios, prolocutórios, ou seja, a situação comunicativa, certo? Mas aí, no instante da comunicação. Mas aí, qual seria o denominador comum entre eles? O que torna esses funcionalismos? A gente chama isso tudo de funcionalismo. Qual é? A concepção integrativa a linguagem é vista como uma ferramenta cuja forma se adapta, de acordo com o Pesat, se adapta às funções que exerce.
e desse modo ela pode ser explicada somente com base nessas funções, que são, em última análise, comunicativas, né? Então, aqui seria o eixo entre os funcionalismos, né? Seria a questão da função da linguagem, né? A relação da forma com a função. Então, todos esses funcionalismos vão estar debruçados diante disso, certo? Vamos lá. A teoria da gramaticalização, que é desenvolvida por Givon, entende a gramaticalização como um processo pelo qual itens e construções gramaticais passam, em determinados contextos linguísticos, a servir a funções gramaticais, ou seja, são palavras que no primeiro significado elas têm outra finalidade e, com o passar do tempo, elas vão ganhando outras funções, né? E os usos mais antigos, os significados mais antigos, eles são esvaziados, né? E há um esvaziamento de função, significado biossocial, e vai se tornando esses termos mais gramaticais, direcionados ao discurso, à maneira como a gente apresenta as informações. Por exemplo, é o caso, né, de muitos advérbios, né? Muitos advérbios em português, e outras línguas também acontece isso, que eles têm essa categoria gramatical, e eles vão se tornando outras categorias gramaticais, de acordo com o tempo. Eles vão atribuindo outras funções mais gramaticais, né? E perde um pouquinho esse sentido biossocial, o significado biossocial, e vai ganhando outras funções no discurso, né? Eu vou explicar melhor quando chegar no aí, tá? As características gerais da minha pesquisa. O objeto norteador é geralmente ver se esses usos desses termos específicos, eu analisei o e aí, o assim, o então, e aí mais assim, então, da professora, os usos da professora e dos alunos, né? Eu queria saber se havia semelhança, se eles caminhavam para uma variação parecida, se caminhavam para uma variação diferente, mesmo eles tendo contato e tendo níveis de escolaridade diferentes, né? Então, esse foi o objetivo, mais ou menos foi esse o objetivo da minha pesquisa, né? Se a variação, vocês caminhavam para o mesmo sentido, ou da mesma maneira, né? Os sujeitos das pesquisas, como eu disse a vocês, são os trabalhadores rurais, né, que moravam no assentamento, e a professora deles, da EJA, né? Aqui é um exemplo, pessoal, da quantificação que eu disse a vocês, que a gente faz na pesquisa variacionista. Por isso que minha pesquisa eu denominei como sociofuncionalista, né? Eu estava analisando os termos, as formas e as funções desses termos, né? Mas eu também quantifiquei, né? Dei nomes fictícios para os alunos, né? Então, aqui tem o tempo total das entrevistas, os usos de cada termo por cada sujeito da pesquisa, né? E os totais. No total, eu analisei 430 usos, né? De entrevistas e 89 minutos de entrevistas. Tá certo? Aí aqui, rapidinho, na origem do AI, tem aqui o aclive, né? Que tem uma origem do latim, né? O ibi, e o ai, né? Que deu origem à nossa ai, né? E esse aqui é o princípio da unidirecionalidade, que a gente chama na gramaticalização, certo? Que vai do menos abstrato para o mais abstrato, ou seja, o menos abstrato significa o quê? Faz parte mais do significado desse uso, está mais relacionado ao universo biossocial, né? O significado dessas palavras, ela está associada ao universo biossocial, o significado delas está... Por exemplo, o primeiro uso, o uso mais antigo do AI, no lado esquerdo, não sei se está dando para vocês enxergarem, é deixis, locativa. Ou seja, o primeiro uso do AI, né, na língua portuguesa, ele está relacionado e também no latim, relacionado a deixis locativo. O que é um deitico? Deitico é aquela palavra que tem significado apenas, está muito relacionado à situação comunicativa. Por exemplo, quando eu falo, está tudo bem com vocês aí, né? Quando eu falo isso,
esse aí ele vai ganhar o significado porque eu estou falando isso. Então, aí, nesse caso, vai ser o lugar onde vocês estão. Se vocês fizerem essa mesma pergunta para mim, o aí ele já vai ter outro significado. Vai ser o lugar onde eu estou, certo? Ou seja, depende da situação comunicativa. Outro exemplo de deixe no português é o uso do pronome, são os pronomes pessoais, né? Quando eu falo eu não vou embora, ou eu vou à praia, o eu vai ter o significado deítico, né, da situação. Sou eu, Hugo, né? A palavra vai ter esse significado, né? Quando você fala, ou alguém fala, eu vou à praia, vai ganhar outro significado. Então, por isso que é um deítico, né? Essa palavra está associada, o significado dessa palavra à situação comunicativa, né? Então, o uso menos abstrato, né, mais concreto, né, digamos assim, relacionado ao mundo biosocial, né? Ou seja, o significado está relacionado diretamente a isso. Do aí, o primeiro uso, o uso mais antigo, é o deixe de locativo, né, indicando um lugar, né? A gente chama de advérbio de lugar, né? E o mais abstrato seria o de finalização, né? Que seria uma característica mais discursiva, de organizador do discurso. Deixa eu só apresentar aqui as escalas, né, dos usos. A gente percebeu aqui na pesquisa que 33% dos usos foram de sequenciação temporal. E, em segundo lugar, 24% de introdução de efeito, que são funções do aí que eu percebi, né, na pesquisa. Uns que Tavares já tinha elencado e outros a gente, na pesquisa, descobriu outros novos usos, certo? Ou usos não catalogados, digamos assim, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, do aí sequenciação, que indica sequenciação temporal. O aí, quando ele indica sequenciação temporal, ele está servindo para indicar fatos que se sucedem na narrativa. Por exemplo, minha mãe adoeceu, fui para casa, fiquei em casa e até quando eu me casei. Aí, quando eu me casei, eu deixei o estudo para lá. Aí, depois, o meu esposo morreu, aí apareceu de novo. Ou seja, esse aí ele está com a função de organizar o discurso, né? De situar as questões, de indicar ações que se sucedem, né, nessa narrativa. Então, por isso que a gente diz que ele aí está com a função temporal, sequenciação temporal. Outra função encontrada na pesquisa foi o aí como anáfora textual, né, querendo fazer uma referência ao que foi dito anteriormente. A Égia do Campo, ele não domina, só sabe ligar e desligar a televisão, eles não sabem inserir um CD ou um DVD, eles não sabem, então, veja a diferença aí. Esse aí retoma tudo o que ela falou. Então, por isso que aí, nesse caso, essa palavra, esse termo está fazendo uma anáfora textual, certo? E aí, como sequência textual, foi o terceiro uso, né? Ou aí com essa função, a terceira função mais usada, que indica uma sequência de assuntos, né? A sequenciação temporal está relacionada a fatos que se sucedem, geralmente quando está narrando alguma coisa, e a sequência textual é quando aí ele está com a função de organizar, de introduzir, fazer introduções, retomadas também, pode ser, no discurso, né? O perfil do aluno da cidade, deixa eu ver aqui, cadê? O perfil do aluno da cidade é um perfil de um aluno que a empresa está solicitando aí ele. Não é esse aí não, viu, minha gente? Vamos lá para o outro. Que ele conclua aquele ensino médio, o ensino regular, fundamental, 1 e 2. Aí ele é obrigado a ir, e o ensino médio também, né? Aí ela está introduzindo. Aí, estou repetindo muito. Esse termo, a gente tá introduzindo um assunto novo, né? Uma informação nova para proteger. Por isso que está com a função de sequenciação textual. Conclusões da pesquisa, né? Como eu disse a vocês, eu analisei 5 termos, eu trouxe um só para ilustrar rapidinho para vocês, certo? Em relação aí, os alunos usaram esse termo frequentemente com a função de sequenciador temporal, né? Um uso menos abstrato, ou seja, mais antigo, né? Enquanto a professora usou o mesmo termo predominantemente com a função de sequenciador textual, um uso mais abstrato, ou seja, mais
novo, né? Entre aspas. Se o uso mais abstrato significa que é um uso mais recente da língua, e ele estava mais presente na fala da professora, indivíduo mais escolarizado, talvez isso signifique que a escolarização não impeça ou não retarde uma tendência de mudança nesse uso da língua, né? Com essa análise do AI, eu consegui perceber que não é que porque a professora é escolarizada que ela não usa, não usou esse termo de uma maneira mais abstrata, uma maneira mais nova, né? Mas com outras funções do AI, né? Enquanto os alunos usaram usos mais antigos do AI, a professora trouxe, ou seja, a escolarização, nesse meu ponto de vista aqui, ela não impede, nesse caso aqui, usos mais recentes, ou seja, a variação acontecer, né? Então, interessante dessa pesquisa, dentre outras coisas, né? Foi isso, né? Descobri que a escolarização, muitas vezes, algumas vezes, não impede que a variação de alguns termos ocorra. Certo? Rafa? E é isso aí. E é isso aí. Só para... Pronto, aqui são algumas referências e espero que vocês tenham entendido aí, que eu não tenha corrido. Hugo, muito, muito, muito obrigada pela sua apresentação. Obrigado, Rafa. Obrigado, eu acho que o contexto que você trouxe retomou muitos conceitos que a gente estudou, né, que estão presentes lá nos textos base, nos textos recomendados de leitura para a disciplina. Foram conceitos que apareceram também nas discussões de fórum, mas você também traz muita coisa nova, né? E muita coisa situada na sua pesquisa, que a gente consegue perceber como esses elementos da sociolinguística e do funcionalismo que você traz também, eles podem estar relacionados a os dados, né? A gente pode olhar para os dados a partir desses conceitos, que eu acho que isso é o mais importante para esse momento, né? Porque fica, às vezes, muito abstrato quando a gente só discute a teoria e a gente não vê isso de forma prática. E aí, quando assim, você traz isso... Realmente com essa preocupação, né? De vocês conseguirem fazer essa ligação, assim, da teoria com a prática, que não é uma coisa tão distante, assim, do que a gente vivencia. E eu acho que, saindo até do contexto acadêmico, você faz a gente olhar para nós mesmos, assim, a gente olhar para as nossas práticas, a nossa forma de falar. Eu passei pela mesma situação que você passou lá em João Pessoa, né? Eles, na verdade, eles comigo eles falavam muito do meu plural, pessoas, cachorros, que o S Pronto. Final eu sempre era como se eu usasse os X, né? E exatamente. E aí a gente fica muito marcado isso no sotaque, e a gente começa a olhar, quando a gente discute conceitos como esse, discute teorias como essa, a gente começa a olhar também para o nosso comportamento, né? Para a nossa linguagem. Isso também é muito importante, porque é dessa forma também que surgem os objetos de pesquisa, né? Que surgem as inquietações, né? Quando a gente começa a perceber ao nosso redor, quando a gente começa a olhar para o nosso cotidiano também. E eu acho que quando a gente olha para o nosso cotidiano e descobre um objeto a investigar, a gente traz grandes contribuições. E eu acho que a sua pesquisa traz isso, né? Além de dialogar com dados que já existiam, você traz novos dados e isso vai contribuindo com a área. Muito, muito obrigada. Dá uma aflição, né? Primeiro dá uma aflição, pelo menos comigo, quando eu não consegui achar essa função, ela não existe, tá em outro lugar, ou ninguém catalogou, e aí você fica meio com medo de querer descobrir o fogo, né? Sim. Não, vou descobrir uma coisa totalmente nova, não sei o quê. Mas realmente houve essa preocupação, mas também foi muito satisfatório, sabe? Eu consegui realmente responder algumas perguntas da pesquisa que gira em torno disso, né? As perguntas que inquietam a gente, e foi muito bom, muito bom. Pessoal, eu estou vendo aqui no chat, obrigado também, de nada, obrigado pela contribuição de vocês. Eu estou aqui para, se vocês tiverem alguma dúvida, certo? Eu fico até o final. Douglas vai apresentar agora.
Douglas vai. Eu só queria fazer mais 2 comentários. Ele já está aqui com a gente. Douglas! Dizer também que durante a disciplina, desde o início da disciplina, a gente vem desenvolvendo um projeto de pesquisa que vai culminar na nota da segunda VA dos alunos. E eu acho que o contexto da sua pesquisa também vai ajudá-los a olhar para esse trabalho que eles estão desenvolvendo, porque eles vão interpretar os dados baseado num público-alvo específico, né? Eles escolheram um público-alvo para aplicar questionários, utilizando os mitos do preconceito linguístico, e eles precisam olhar para esse público, conhecer quem são essas pessoas, né? Porque isso vai dialogar com a análise que eles vão fazer dos dados. Isso é muito importante. Essa questão etnográfica é fundamental, eu acho. E aí eu só reforço que realmente foi muito importante esse momento com você aqui, porque vai contribuir bastante, vai além dos conceitos teóricos. Eu queria só dar um alô aqui para obrigada. Vinícius e para Edilene, tá, pessoal? Eu vi vocês. É engraçado, porque está quase uma reunião aqui de Nazaré da Mata ou do Baltazar Moreno, né? Porque Hugo conhece as pessoas que estão aqui. Isso é muito bom. Gente, alguém tem alguma pergunta para encaminhar para Hugo? A gente dá continuidade. Se não tiverem perguntas agora, eu estou olhando aqui que eu vi que tem vários comentários realmente de agradecimento. Se não tiverem, se as perguntas surgirem depois, eu abri um espaço lá no ambiente também que vocês podem comentar, podem colocar perguntas, porque a gente direciona depois para o pessoal e eles podem nos responder, né, Hugo? Tá certo, sim. Pronto. Denise? Pode falar, Denise. A senhora vai encerrar a gravação para iniciar outra, para ficar menos pesada? Vou sim, bem lembrado. Obrigada. Eu vou só encerrar aqui porque aí eu posto 2 vídeos, depois é mais fácil. É melhor mesmo, né? Para organizar. Rafa, muito obrigado, pessoal, muito obrigado. Eu que agradeço.